Queremos cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Nós estamos novamente aqui na comunidade cristã Nova Vida para a sequência do nosso estudo sobre fundamentos da fé cristã. Nós estamos tratando da doutrina da santificação. E nesse estudo especificamente nós queremos tratar de um tema muito importante com vocês, que é como saber se nós somos salvos. Quando a gente usou aquele versículo no início dos estudos introdutórios a respeito da doutrina da santificação, nós falamos que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é evidente que aquele que vai ver a Deus, aquele que verá a Deus, é aquele que foi santificado, é aquele que foi salvo, E hoje a gente quer tratar com vocês a respeito desse tema. Isso é algo muito comum no estudo sobre santificação. O estudo sobre santificação é um estudo que coloca eu e você, que nos coloca diante de um espelho, que nos coloca diante de uma peneira e que nos faz fazer uma autoanálise da nossa vida e verificar se nós realmente estamos nesse caminho estreito, nesse importante caminho, que é o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero fazer aqui uma breve leitura de apenas 3 versículos da palavra do Senhor e uma rápida oração, e depois nós já vamos entrar nesse tema que a gente quer tratar no estudo específico de hoje. Como poder saber se você realmente está salvo. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos 1 a 3, fala assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, agora na Tua presença, Senhor, rogando a iluminação, rogando a unção, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que Tu possas falar conosco. Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, para que tudo aquilo que seja falado aqui esteja de acordo com a Tua palavra e com a Tua santa vontade, Senhor, e que possa servir, Senhor, para nos despertar, para nos alertar, Senhor, para nos corrigir, para edificar a nossa vida, para que possamos a cada dia andar mais e mais, Senhor, ao Teu lado, em intimidade contigo e com a Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, como nós falamos aqui, para vocês, a gente quer tratar desse tema importante, no estudo de santificação é sempre importante nós estarmos nos peneirando, nos colocando diante desse espelho e nos autoexaminando. Então é por isso que é um estudo muito importante, é um estudo que, como aqueles que acompanharam com a gente aqui o estudo introdutório, é um estudo que separa o joio do trigo, porque infelizmente, eu digo isso infelizmente, dentro da chamada igreja cristã, há muita gente que acha que é trigo e é joio, há muita gente que acha que está no rebanho de Cristo, que é ovelha de Cristo, mas não é. E esse estudo serve para isso mesmo, serve para que nós possamos, nos colocar diante da palavra de Deus e à luz da palavra de Deus nós possamos nos examinar, porque conforme nós falamos também em estudos anteriores, nessa vida aqui nós temos uma oportunidade muito importante. Você que está me ouvindo nesse estudo, você tem a oportunidade de tomar uma atitude correta diante de Deus nessa vida, A palavra fala que Cristo, que Ele está à porta e bate, que se alguém abrir, Ele entrará e ceará. Então, todo aquele que procura a Cristo de coração, todo aquele que quer receber o Senhor como Jesus, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele de forma alguma lançará fora, Mas é muito importante que não nos enganemos, Então, esse estudo de hoje, ele serve para isso. Se eu posso colocar um tema é esse: como você pode saber que realmente você está salvo, Eu sei que isso é assunto para vários estudos, mas eu vou
trazer aqui 3 pontos importantíssimos, que eu acho que são 3 peneiras que não tem como fugir dessas 3 peneiras aí. Eu acho que todos aqueles que realmente são salvos, eles têm que passar por essas 3 características, ou por esses 3 itens que eu quero citar para vocês aqui, né? É muito importante nós sabermos isso, né? Nós vimos que no próprio sermão do Senhor Jesus, quando Jesus está terminando o sermão do monte, ele faz esse alerta, né? Ele faz o alerta que nós devemos ser a árvore boa, aquela que produz bons frutos, e ele faz o alerta que nem todo aquele que o chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Em uma outra parte da palavra de Deus, a gente sabe qual que é a vontade de Deus, né? A palavra diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? E então nós temos que procurar, né, ser verdadeiros cristãos, né? Ser cristãos de fato, cristãos realmente na presença de Deus, não apenas para a nossa igreja, não apenas na visão do mundo, no conceito do mundo, mas nós temos que ser aqueles que quando a gente partir dessa vida, vamos escutar aquelas benditas palavras, né? Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é muito importante nesse estudo que a gente possa ter essa certeza da salvação, que a gente possa ter essa certeza que a gente realmente está no caminho certo, no caminho da santificação, no caminho da verdadeira salvação. Quando a gente pensa, né, em uma coisa falsificada, né, a gente pensa numa coisa que a princípio parece, né, parece muito a verdadeira, né? Hoje existem nessas grandes marcas que se fazem por aí, o pessoal que infelizmente, né, não deveria fazer isso, mas que fazem falsificações que chegam a se aproximar bem, né? Mas a gente sabe que é muito diferente, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava com a minha esposa numa grande capital, e a gente estava na entrada de um shopping, era um shopping muito bonito, e aí a gente estava ali passeando. Eu falei, olha, vamos entrar nessa loja. Era uma loja de bolsas, né? E eu me lembro que a minha esposa estava precisando trocar a bolsa dela, né? E ela nem queria entrar naquela loja, porque realmente era uma loja de uma marca de bolsa muito famosa, né? Até internacionalmente. E enfim, não era pra gente não, mas a gente resolveu entrar lá e dar uma olhada, né? E aí uma moça com um uniforme muito bonito colocou uma luva branca e começou a nos mostrar aquela bolsa, né? Então a gente escutou ali mais ou menos uns 15 minutos, mas a minha esposa falou, não é para mim, né? E acho que foi sábia a decisão dela. E enfim, a gente saiu dali, né? E depois eu fui pesquisar a respeito daquela bolsa e fui saber por que ela é tão cara, né? E por que as falsificações elas não conseguiam chegar naquele padrão daquele produto. É lógico que se paga por uma marca, né? Mas há diferenciais de qualidade que com o tempo demonstram que aquele é um produto verdadeiro e que o outro é um produto falso. E a santificação é isso na nossa vida. A santificação vai ser esse crivo, vai ser essa peneira que vai demonstrar quem realmente você é, porque nós não somos aquilo que nós achamos que nós somos, nós somos aquilo que a palavra de Deus comprova que nós somos. Então nós vamos, à luz desse ensino, passar aqui esses 3 pontos muito importantes que nos mostram se realmente nós somos ou não pessoas salvas. Nós vimos aqui no texto que a gente acabou de ler, que Jesus, no versículo 3 aqui, esse capítulo 17 de João, fala sobre a oração intercessória de Jesus Cristo, ele orando ao Pai, né? E no versículo 3 ele fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, o primeiro item que mostra quem realmente é um cristão verdadeiro é o conhecimento, né? Por quê? Porque a gente fala o seguinte, que quem realmente é filho de Deus é aquele que ama a Deus. É aquele que ama a Deus, por quê? Porque Deus nos amou primeiro e implantou o seu amor em nós. Então, quem é filho de Deus, né, não há como você dizer que você é filho de Deus se você não ama a Deus.
E aí eu queria te perguntar: é possível amar alguma coisa ou alguma pessoa que você não conheça? Né? Eu acredito que não. Eu acredito que desde uma coisa, um objeto, ou principalmente uma pessoa, é necessário que você conheça para poder amar, né? Quando um rapaz se interessa por uma moça e vice-versa, eles vão passar por aquele período de namoro, por aquele período de noivado, em que vão buscar se conhecer a cada dia mais, né? Para depois, então, tendo a certeza que se amam, ir para o casamento. E nesse casamento, esse conhecimento se aprofunda, né? E quando a gente lê a Bíblia fala que nós, né, parte da verdadeira igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Então, olha só, é impossível você dizer, né, é insano você dizer que ama a Deus se você não procura conhecer a Deus. Você está se enganando a si mesmo. Então, é interessante isso que acontece muitas vezes na igreja cristã hoje em dia, onde as pessoas falam assim: ah, não, mas eu amo a Deus, né? Ama, mas quanto do teu tempo você reserva para conhecer esse Deus? Como uma pessoa pode dizer que ama a Deus se ela não separa um tempo diariamente para estar na presença de Deus? Se ela não tem uma vida devocional, se ela não tem alguns momentos, que seja por dia, seja de manhã, seja à noite ou na hora que ela pode, para que ela possa estar lendo a palavra de Deus, para que ela possa estar orando a Deus, né? Então tem muita gente que fala assim: ah, eu amo a Deus, mas ele passa a semana inteira sem abrir a sua Bíblia. Ele não tem prazer, né, em ler a sua Bíblia, ele não tem prazer em escutar, né, sequer um estudo desse, porque a grande verdade é que muito cristão fala assim: ah, mas eu ouvi falar de santificação, mas se você ama a Deus, você quer se santificar, né? Você quer obedecer àquela ordem de Deus que fala que, olha, sede santos porque eu sou santo. Se você ama a Deus, qualquer doutrina da fé cristã, qualquer coisa que esteja na palavra de Deus, ela aquece o teu coração, ela desperta o teu coração. Agora, se você diz que ama a Deus, simplesmente, eu amo, da boca para fora, mas não procura conhecê-lo, você está se enganando. Basta você olhar outras áreas da sua vida, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de futebol, ela vai procurar assistir os jogos de futebol do time que ela torce, ela vai procurar saber a respeito de futebol, ela vai dar opiniões a respeito de futebol, ela vai procurar entender daquilo. A pessoa que gosta de pescaria, ela vai procurar querer saber quais são os melhores lugares, ela entende um pouquinho dos instrumentos, ela entende um pouco a respeito do tipo de isca, enfim, ela se interessa por aquilo, e aquilo não é um peso para ela. Observe que aquilo é um prazer para ela, conhecer a respeito disso, né? Se ela pega uma revista, ou se ela vai estar vendo uma reportagem na TV, ou ela vai estar visitando um lugar, aquilo é um prazer para essa pessoa. Por quê? Porque ela gosta daquilo, é algo que ela ama fazer. Então, eu quero que você coloque isso, né? Que você analise outras áreas da sua vida, porque a gente ama muitas coisas nessa vida. E eu queria que você colocasse isso no teu coração. Você realmente ama a Deus? Porque se você não ama aprender da sua palavra, se você é aquele que às vezes você só abre a Bíblia na hora do culto, ou você é aquele que passa um ano inteiro sem sequer ler um livro cristão, sem se interessar, ou seja, você não está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Cristo, Deus, não desperta o teu desejo de conhecer. Então você está se enganando. Você não tem uma sede de Deus. Você não é, né, como diz lá o salmista, que assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Quer dizer, você não tem o desejo de conhecer a Deus. Você nem sequer separa tempo para conhecer a Deus. Eu me lembro, né, aqui na comunidade cristã Nova Vida, eu já contei isso várias vezes aqui para os irmãos, né, mas estou contando aqui nesse vídeo que vai para o YouTube. Que quando eu namorava, muitos anos atrás, quando eu namorava a minha esposa, né, aquela que hoje é minha esposa,
Eu trabalhava muito e estudava à noite, fazia faculdade. Mas o fato de eu trabalhar muito e o fato de eu estudar muito não me tirava o tempo para poder estar com ela. Eu sempre arrumava um tempinho para poder estar com ela. Então hoje a gente vê cristãos que nunca tem tempo para Deus, né? Ele tem tempo para tudo. Ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para o lazer dele, ele tem tempo para todas as redes sociais, ele tem tempo para se inteirar sobre todos os assuntos, sobre as novas séries da Netflix e etc e tal. Mas ele nunca tem tempo para ficar sós com Deus, para se fechar no seu quarto, para poder falar com Deus. Ele nunca tem tempo para poder abrir a palavra de Deus e para deixar que a palavra de Deus penetre no coração dele, modifique a vida dele. Ele nunca se esforça para que essa palavra deixe de ser uma teoria para ele, um simples conhecimento intelectual, e que se transforme em algo prático, em algo que realmente aqueça o coração dele. Então essa pessoa está se enganando, ela está se enganando. Quantos, né? São mais ou menos como o exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, eu sou um brasileiro que eu não ligo para futebol, eu não torço para time nenhum, então eu assisto o jogo do Brasil na Copa do Mundo, e assim mesmo eu assisto os jogos lá do finalzinho. Quando o Brasil chega lá por volta das semifinais, aí eu assisto. Os outros eu só passo da sala e dou uma olhadinha. E aí, imagina que uma pessoa como eu, que assiste os jogos finais do Brasil, se é que ele vai chegar lá nas finais, né? Eu posso chegar para alguém e falar que eu gosto de futebol? É lógico que não. É lógico que não. E tem muitos cristãos que a mesma coisa que eu faço com o futebol, eles fazem também na sua vida cristã. Por quê? Porque chega domingo à noite, nossa, domingo à noite, é hora de ir para a igreja. E aí ele vai para a igreja, ele não está preparado para estar na casa do Pai, ele não está ansioso para que Deus fale com ele passou a semana inteira sem se preocupar em conhecer a Deus, sem se preocupar em crescer nessa graça, em crescer nesse conhecimento. Então essa é a primeira prova. Se você é assim, essa é a primeira prova de que você tem alguma coisa errada. Você tem que analisar bem a sua vida, você tem que fazer uma autoanálise enquanto você tem tempo. Você não pode deixar para que a morte venha assim, venha te ceifar, e do lado de lá você não vai ter mais tempo. Então esse é o momento, isso é agora. O próprio tema que a gente está tratando aqui, né, é como saber se de fato você é salvo. Eu quero te dizer uma coisa importante a respeito desse tema. Só se preocupa com esse tema quem de fato é salvo. Porque quem não é salvo não se preocupa com isso. Quem não é salvo pensa assim, não, mas é lógico que eu sou salvo. Uma pessoa como eu, é lógico que Deus tem que ter um lugar lá no céu para mim. A pessoa pensa desse jeito. Não, mas não é possível que eu vou ficar fora do céu. A pessoa que não é salva, ela pensa assim. Agora, a pessoa que realmente é salva, em algum momento ou em vários momentos da sua vida, ela se preocupa com a sua salvação, ela se preocupa em ter essa certeza da sua salvação. Sabe por quê? Porque ela tem uma noção da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque ela tem uma noção do seu pecado, do tanto que ela está separada de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus grandioso. Ela é uma simples pecadora. Então ela se preocupa, porque essa pessoa que está no caminho da salvação, ela tem uma luta dentro dela, ela tem uma batalha moral dentro dela. Ela muitas vezes se sente desnorteada, porque muitas vezes ela se vê, às vezes, reincidente num pecado, que ela já tinha falado para Deus, ela já tinha pedido perdão para Deus, e de repente ela cai no mesmo pecado e ela sofre com aquilo. Então essa pessoa, ela sabe das suas fraquezas morais, ela sabe das suas fraquezas espirituais, e por isso ela se preocupa com um tema desse. Por isso ela se preocupa em saber se realmente ela é uma cristã verdadeira, se realmente ela está salva. Agora, aquele que está no caminho da perdição, ele acha que está tudo bem, está tudo certo, né? É como dizia lá antigamente, antes do dilúvio, né? Estava tudo bem. Casavam-se, davam-se em casamentos, compravam, vendiam, faziam os seus negócios, mas não estavam nem aí para Deus, não estavam nem aí para saber se eles estavam agradando a Deus, se eles eram filhos de Deus ou não. E a mesma coisa acontece isso. E infelizmente
eu estou falando com pessoas que frequentam a chamada igreja cristã. Pessoas que muitas vezes frequentam as igrejas evangélicas. Eu estou falando com esse tipo de pessoa. E infelizmente isso acontece. Então, que você possa se despertar para isso. Você se preocupa com isso? Você se preocupa em estar constantemente em arrependimento diante de Deus, em estar constantemente buscando a Deus? Tem pessoa que fala que é salva, que se intitula salva, que nem sequer participa de uma igreja. Então eu não consigo entender isso à luz da palavra, porque a palavra fala, né, que aquele que é salvo, ele quer estar com os irmãos, né? Ele sofre numa situação como essa, uma situação que a gente está enfrentando do Covid. Eu estou aqui pregando e é muito esquisito, né? Eu sei que vocês estão aí me vendo, mas aqui eu estou pregando, tem um irmão aqui comigo e tem um celular. Então a pessoa sofre com uma realidade dessa. Mas para a pessoa que não é salva, que acha que é salva, que está se enganando, às vezes é até mais confortável, porque eu pego esse estudo aqui, eu assisto a hora que eu quiser, e a maioria não vão assistir. Não vão assistir, por quê? Porque ele começa a olhar aquilo ali, isso aqui não chama a minha atenção, não. Então preste atenção para essa primeira peneira. Você se preocupa em saber se você realmente é salvo? Você só tem essa vida para ter essa certeza. Não parta dessa vida, não se engane. Quando aquele personagem, aquele jovem, aquele homem perguntou para Jesus, Senhor, são quantos, né, irão se salvar? Jesus falou assim, são poucos realmente que se salvam. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus falou que a porta é estreita, Jesus falou que o caminho é apertado. Então o verdadeiro rebanho de Cristo, não se engane, ele é pequeno. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo mundo que aparenta ser cristão é cristão. É por isso que esse estudo é muito sério, é por isso que esse estudo fala comigo e fala com você. É momento de nós passarmos por essas peneiras aqui da santificação, porque sem santificação, sem santidade, sem sermos realmente cristãos verdadeiros, nenhum de nós chegará na presença de Deus. Então nós temos que ter essa primeira peneira, esse primeiro princípio. Você se preocupa em conhecer a Deus? Você está crescendo nessa graça, nesse conhecimento? Você tem o desejo de estar na presença de Deus? Quando você abre a Bíblia, é uma coisa mecânica, é uma coisa chata, ou é uma coisa que você queria ter mais tempo de ficar ali? Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve um estudo como esse, aquilo te deleita, aquilo você tem vontade de ouvir mais ainda, de ficar mais ainda, ou aquilo te impedia, te chateia, tira o teu tempo? Eu me lembro, né, que o meu finado avô, né, que era analfabeto, eu me lembro que quando se falava da palavra de Deus, poderia ser só uma conversa a respeito das coisas de Deus, poderia ser apenas um versículo, ou poderia ser uma mensagem, ele se deleitava, né, ele ficava muito feliz, né, ele chegava às vezes chorar, ele chegava às vezes até bater palma, enfim, era algo que era extremamente interessante para ele. Mesmo sendo um analfabeto, mesmo não sabendo ler, era algo que despertava o coração dele, que ardia o coração dele, que era aquilo ali o assunto que ele queria. E hoje os cristãos, né, os chamados cristãos, eles falam de tanta coisa, mas você vê pouca gente falando a respeito, né, da palavra de Deus, falando a respeito de Jesus, falando a respeito de Deus. Você vê pouca gente querendo conhecer esse Deus. Tem muita gente querendo conhecer as bênçãos de Deus, querendo saber o que Deus pode fazer para ele, o que Deus pode dar para ele. Mas pouca gente tentando ter mais intimidade com esse Deus, conhecer mais desse Deus. Então esse é o primeiro princípio. Você se esforça para conhecer Deus, você tem desejo de conhecer a Deus, você separa tempo para isso, você é um cristão que você tem vida devocional diária. Você tem lido livros cristãos para te ajudar a entender melhor a palavra de Deus? Você tem se dedicado à leitura, à meditação da palavra de Deus? Você procura colocar versículos para dentro do teu coração? Não? Então
pode ser que tenha alguma coisa errada. É hora de você investigar a sua vida. Então a primeira coisa, o conhecimento. O verdadeiro cristão, ele cresce na graça e no conhecimento. A segunda coisa muito importante é o quê? É uma iluminação espiritual. O que eu estou chamando da iluminação espiritual? É aquele milagre que faz aquele conhecimento realmente entrar em nosso coração e transformar o nosso coração. Isso é um milagre. Isso é algo que eu não posso fazer por você. Isso é algo que eu poderia trazer 1000 estudos para você e eu nunca conseguiria, porque isso é a ação milagrosa do Espírito Santo de Deus. Então, para que você seja salvo, presta atenção nisso. Não basta conhecimento. Você pode conhecer, você pode ser um teólogo formado, você pode conhecer todas as doutrinas cristãs, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode ter decorado vários versículos, mas eu te pergunto, isso promoveu uma profunda modificação na tua alma? Isso mexeu profundamente com a tua mente, mexeu com os teus valores, mexeu com os teus desejos, com as tuas afeições? Se não, você tem apenas conhecimento intelectual. E olha só, a própria Bíblia nos explica, é Tiago que vai explicar. Ele vai falar assim: olha, você crê em Deus, você acredita em Deus, você faz bem. Por quê? Porque até os demônios creem, e olha o detalhe, creem e estremecem. Tem muito cristão que fala que crê, não tem reverência nenhuma diante de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada e o cidadão está mandando mensagem no celular. Tem muito cristão que fala que crê, mas ele nem conhece esse Deus de verdade. Agora, olha só, Satanás, o diabo e os seus demônios, eles conhecem, eles têm um conhecimento concreto de Deus, porque eles estão nessa batalha espiritual. Eles estão aí desde o início da humanidade. Então eles não só creem, mas como eles creem, eles sabem da existência e estremecem, porque eles sabem aquilo que está reservado para eles. Agora eu te pergunto, o fato deles conhecerem a Bíblia, o fato deles conhecerem Jesus, o fato deles conhecerem a Deus, muda eles? Muda o coração deles? Não. Então observe que não basta o conhecimento, é necessário conhecimento com a ação do Espírito Santo de Deus. E talvez você que esteja ouvindo esse estudo, talvez você já esteja na igreja há muito tempo, talvez você tenha sido um daqueles criados dentro da igreja cristã, talvez um filho de pastor, uma filha de pastor, e talvez você tenha muito conhecimento, mas talvez esteja no momento de você colocar o teu joelho no chão e falar: Senhor, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho esse toque milagroso do Espírito Santo. Eu não tenho esse toque que faz eu ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Eu não tenho esse toque milagroso que me transforma em nova criatura. Senhor, eu sou só uma velha criatura. Eu sou só um disfarce, eu sou só uma aparência. Mas, Senhor, quando eu sou analisado pelo mundo espiritual, porque olha só, existe um mundo espiritual que te observa, que me observa. Então aquilo que acontece só na tua mente, só no teu coração, Deus conhece tudo. O mundo externo não conhece. Aquilo que você faz em segredo, aquilo que você faz escondido, o mundo espiritual conhece. Os demônios conhecem, os anjos de Deus conhecem, Deus conhece também, mas o mundo externo não conhece. Então observe que é muito fácil levar uma vida dupla, é muito fácil levar uma vida de aparência, é muito fácil ser um cristão artificial, assim como seria muito fácil, comprar aquela bolsa, em vez de eu comprar aquela bolsa para minha esposa lá naquela loja, eu acabei não comprando, ela resolveu não comprar. Mas seria muito mais fácil financeiramente a gente ir lá na 25 de março e comprar uma falsificação. Mas ia durar? Não ia. E se você é uma falsificação, você não vai durar. No dia do julgamento, você vai ser desmascarado. Então é melhor passar nessa peneira agora. É melhor você analisar se você busca o conhecimento
conhecimento de Deus, é melhor você analisar se você tem esse milagre espiritual, que é o milagre da regeneração, que é o milagre do novo nascimento. É melhor você analisar isso agora. E eu parto para o terceiro e último ponto dessa mensagem, né? Eu falei que são 3 pontos importantes para que você possa fazer o seu autoexame, para que eu possa fazer o meu autoexame. E o terceiro ponto é analisar quais são os seus desejos. Por quê? Porque olha só, o cristão é aquele que a gente pode falar assim, tudo muda, né? Então mudam as ações dele, mudam as palavras dele e mudam os desejos dele. Por quê? Porque muda os pensamentos. Mas olha só, as ações nem sempre nos dão uma prova muito concreta. Por quê? Porque tem gente que não é salva e faz muita boa ação. Às vezes tem ações melhores do que o outro que é salvo. E às vezes tem a pessoa que é salva e ela pode fazer algo, cometer um ato ruim, fazer algo ruim, mas ela é salva. Então as ações, elas não são uma prova muito boa. Por outro lado também, as palavras também não. Por quê? Porque a gente pode, principalmente se você está num meio cristão, você pode desenvolver todo um linguajar cristão. E te digo mais, você pode ser um professor de escola dominical. Quem sabe você que está me ouvindo, você pode ser um pastor. Você pode ser um presbítero na tua igreja, você pode ser um diácono, você pode ser alguém que está envolvido na obra de Deus e você tem um linguajar espiritual, assim como aqueles fariseus na época de Jesus tinham. Mas as palavras nem sempre elas são uma prova concreta. Observe que quando a gente lê os evangelhos, você vai ver sempre Jesus repreendendo aqueles fariseus e sempre chamando aqueles fariseus de hipócritas. Então observe que eles eram religiosos, eles eram conhecedores da lei de Deus, mas Jesus os chamava de hipócritas, de atores, de artificiais, de sepulcros caiados. Então, aonde que a gente pega para ter uma verdadeira prova, de que a gente realmente é um filho de Deus? Os desejos. Sabe por quê? Porque desejo, é difícil falsificar desejo. Se você é realmente um filho de Deus, você tem um desejo legítimo por Deus e pelas coisas de Deus. Agora, se você não é um filho de Deus, você tem desejo por muita coisa nesse mundo, mas você não tem um desejo sincero por Deus. Você não tem um desejo sincero de crescer nessa graça, nesse conhecimento. Você não tem um desejo sincero de se santificar. Você pensa em tanta coisa, mas você pensa, a tua mente não é espiritual. Por quê? Porque o teu desejo não está nas coisas espirituais. O teu prazer não está nessas coisas. Então uma prova muito fácil de você analisar, de você ver a sua vida, é você perguntar quais são os meus desejos. Os meus desejos mudaram? Eu tenho desejo de estar na presença de Deus, eu tenho desejo de ler a palavra de Deus, eu tenho desejo de me aprofundar no conhecimento cristão, eu tenho desejo de falar com esse Deus, eu tenho desejo de meditar na palavra de Deus, eu tenho desejo de escutar estudos da palavra de Deus, eu tenho desejo de estar na casa de Deus, eu tenho desejo de estar com os irmãos, eu tenho desejo de falar de Deus, de servir a Deus, eu tenho desejo de ouvir a palavra de Deus. Você tem esses desejos? Responda com sinceridade para você mesmo. Essas 3 provas simples: conhecimento, buscar esse conhecimento, crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento, ter o Espírito Santo habitando em você. A Bíblia fala que o nosso espírito, ele conversa, o Espírito fala com o nosso espírito, nos mostra que somos filhos de Deus. Se você passou por essa iluminação, se você passou por esse novo nascimento, você sabe que você tem aquela luz dentro de você. E por último, quais são os seus desejos? As tuas ações podem te enganar, as tuas palavras podem te enganar, o teu tipo de vida, o teu frequentar de uma igreja, o teu batismo, a tua posição pode te enganar.
Mas observe quais são os seus desejos. Se você busca o conhecimento de Deus, se você busca essa graça, se você, para você, Deus, Jesus Cristo é esse grande tesouro. Se você tem essa iluminação espiritual, e se você tem esses desejos espirituais, então você está no caminho certo. Agora, se alguma área dessa não está legal, é hora de você fazer o seu autoexame. É hora desse estudo de santificação começar a mudar a tua vida. Que Deus possa nos ajudar, iluminar o nosso coração e nos dar a direção do Espírito Santo de Deus para que possamos prosseguir no caminho da santificação. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te ilumine e que Deus possa te ajudar, me ajudar, nos ajudar a nos santificar cada dia, a valorizar cada dia mais o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado.